O período do pós-Guerra Fria tem sido marcado essencialmente por uma série de promessas e abandono entre os blocos e entre os próprios países. O caso das relações da Rússia com os Estados Unidos parece-me que são bastante paradigmáticos desta questão. Por um lado, a Rússia pós-soviética tem procurado recuperar o seu estatuto de grande potência mundial e tem-no feito procurando que as outras partes, os Estados Unidos, essencialmente, que façam esse reconhecimento daquilo que os russos consideram a sua zona de influência. E durante um período importante do mandato de Putin, havia a ideia de que os países poderiam entender, apesar de todas as divergências, instabilidade decorrente do mundo que estava em mudança. Eu recordo de uma visita que o Putin fez aos Estados Unidos. Recordo-me que na sequência do 11 de setembro que se criou uma parceria entre os Estados Unidos e a Rússia, ao ponto de a Rússia permitir na sua zona de influência a instalação de 2 bases norte-americanas, porque havia cá alguma coisa em comum, que era o fundamentalismo islâmico, toda esta instabilidade decorrente desses atos inaugurados com o ataque às Torres Gêmeas, que era do interesse de ambos os países fazerem esse combate conjunto. Há depois um segundo momento em que as divergências começam a acentuar-se e que esta parceria estratégica, até entre a Rússia e a própria NATO, que vão desaparecendo. A questão que se coloca é o que é que terá aqui acontecido para que esta parceria estratégica tenha deixado de fazer sentido. É um processo que é marcado também pela própria dinâmica de fragmentação da União Soviética. Ainda em 90, quando a Alemanha reunificada aderiu à NATO, os Estados Unidos assumiram o compromisso, através do então secretário de Estado, James Baker, de que se a União Soviética, então ainda em processo de fragmentação, mas ainda insistindo, se aceitasse a integração da Alemanha na Aliança Atlântica, que a NATO não iria avançar para o leste. E terá usado a expressão que não iria avançar nem sequer mais 1 centímetro para o leste. E esta questão foi depois reivindicada por Putin como uma ilustração de uma traição e de incumprimento da palavra dos americanos num momento histórico muito delicado. Os próprios americanos terão assumido isso, que de facto houve aqui essa promessa, mas feita no âmbito exclusivo do processo de integração da Alemanha reunificada na NATO. A questão tem a ver com isto, com a quebra de confiança entre as partes. E mais tarde, eu falei sobre isso no nosso anterior episódio, a quebra das garantias dadas à Ucrânia no âmbito do chamado protocolo ou acordo de Budapeste. Portanto, estas desconfianças, estas promessas e abandono foram contaminando muito este processo de reconfiguração das relações internacionais. Neste período de tempo não tínhamos a noção ainda de que o mundo estava a mudar, mas o mundo já estava a mudar diante dos nossos olhos.